Caros amigos, venho falar hoje brevemente sobre as metodologias de ensino-aprendizagem da escola tradicional à escola moderna. Da escola moderna à escola tradicional, há uma mudança profunda de paradigma, tendo em conta a evolução da sociedade em todos os domínios, científico, tecnológico, não é? E artístico, civilizacional, etc. Né? E a escola, como parte da sociedade, não pode ignorar essa evolução, antes tirando partido desses avanços para melhorar a obra educativa ou a função educativa que desenvolve. Acontece que, na senda de vários autores, nomeadamente de Thomas Kuhn, um paradigma, quando emerge, nem sempre põe em causa totalmente o paradigma anterior. Antes, por contrário, embora se trate de uma ruptura global com o paradigma anterior, absorve contributos positivos do paradigma anterior. E é assim, em escala ascendente, que evoluem as sociedades, não é? Que acontecem as civilizações, não é? Que se aprimoram culturas e valores, não é? Sempre na perspectiva do aperfeiçoamento daquilo que é a obra humana e a obra da sociedade, não é? Na escola, isso também acontece. O que, entretanto, muitas vezes passa despercebido é que, apesar de por vezes, inflamados discursos sobre o banimento, sobre digamos, a superação da escola tradicional, dos seus métodos, dos seus procedimentos, pela escola moderna, muitos estabelecimentos de educação e ensino, muitos professores, reproduzem práticas negativas da escola tradicional. Eu costumo dizer que há como que um fantasma da escola tradicional ou do educador tradicional nos novos agentes educativos, nomeadamente professores e gestores, etc., da escola moderna, a ponto de reproduzirem práticas ancestrais que deviam sim ser ultrapassadas. É assim, por exemplo, que encontramos uma escola ainda, as escolas atuais, em muitíssimos casos, são escolas que acontecem apenas nas quatro paredes das salas de aula, como uma espécie de espaços-prisões, com escassas ligações com a vida. Não é? A ligação entre o contexto formal da aprendizagem em sala de aula e o contexto da vida e o contexto da prática social, essa ligação acontece, mas de uma forma ainda muito mitigada. Não é? Encontramos ainda professores que têm uma postura muito autoritária em relação à educação, chamando a si todo o processo de decisões em matéria de gestão do processo de ensino-aprendizagem, desempenhando os alunos um papel menor, que intervém quando se lhes dá essa oportunidade, mas escassamente e não nos aspectos essenciais. O excesso de prolação, a tendência para o professor entender que é o único dono do saber e por isso cabe a ele extrair fatias de conhecimento, nomeadamente através de PowerPoint, de fichas ou de apontamentos no quadro, para os alunos memorizarem e reproduzirem a maneira da educação bancária criticada por Paulo Freire. Ora, no momento atual em que vivemos, na sociedade de informação, onde a informação está no ar através destes diversos dessas fontes de acesso à informação, as TIC permitiram o acesso ao conhecimento, permitem o acesso ao conhecimento a toda a gente.
Então, os alunos, com a orientação dos professores, podem, sim, participar no processo de aquisição do seu próprio conhecimento, através da pesquisa, através de métodos adequados de participação nas aulas. Por exemplo, hoje fala-se muito, eu tenho falado e tenho praticado, né, a chamada metodologia de sala de aula invertida. Ou seja, se na escola tradicional o professor ocupava cerca de 90% ou mais do tempo para ensinar, e os alunos apenas 10% para responderem às questões, a fim de o professor saber se o ensinado foi memorizado, aprendido. A metodologia da sala de aula invertida é ao contrário. O professor tem uma porcentagem mínima, sei lá, 10% de tempo que utiliza para gerir o processo de ensino-aprendizagem com seus alunos, mas dando a esses alunos a oportunidade de participarem na construção do seu próprio saber, em função dos conteúdos dos programas, das bibliografias, e com a orientação do professor, os alunos podem participar na aquisição do seu próprio saber. E deste modo se obtém aulas muito participadas, mas com muita qualidade, com muita assertividade. Portanto, nós ainda temos que reinventar processos de ensino-aprendizagem, valorando aquilo que os tempos atuais permitem, seguramente rompendo com práticas negativas. Mas há muitas coisas também que eram positivas na escola tradicional e que podem inspirar-nos, nós docentes, nós agentes educativos, nós decisores, na realização da obra educativa. As escolas tradicionais eram muito eficazes nas chamadas aprendizagens básicas. Os alunos dos primeiros anos de estudos, primeira classe, segunda classe, na pior das hipóteses, aprendiam a ler e a escrever muito bem. Aprendiam a fazer as contas nas 4 operações. E hoje encontramos alunos que ainda, depois de 4 anos de escolaridade, para não falar em anos mais avançados, não conseguem ler adequadamente. Eu já me referi a isso quando, num vídeo anterior, eu falei da função da escola de desenvolver os automatismos básicos de aprendizagem. Portanto, e nós podemos, sim, resgatar alguma experiência positiva da escola anterior, da escola tradicional, para conseguirmos as chamadas aprendizagens básicas, os automatismos básicos de aprendizagem para serem desenvolvidos. Então, se é certo que já não colhe aprender a tabuar de cor e saltear, do princípio ao fim, também não vale estar a ensinar os alunos apenas a partir da teoria dos conjuntos. Sim, é possível com os conjuntos os alunos aprenderem, não é? Que 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Sim, senhor. Mas 4 mais 4 mais 4 é igual a 12, quer com conjuntos de bananas, de drops, de ovos, de tudo, de todos os objetos. E os alunos saberão agora passar da fase da concretização com conjuntos para a parte da abstração. 4 vezes 3 são 12, hoje, amanhã e sempre. E a partir daí desenvolve também a memorização de algo que foi percebido, não é? Mas dito isto, há outra coisa. Portanto, eu insisto na necessidade de também se poder ensinar as 4 operações em menos tempo, não em 2 ou mais anos de escolaridade. No mesmo exercício de 4 conjuntos de 3 tem 12, dá para fazer multiplicação, 4 vezes 3 são 12, adição 4 mais 4 mais 4 são 12, fazer divisão 12 a dividir por 3 dá 4, né? Também para fazer subtração, 12 menos 4 dá 8, e assim por diante, ou 12 menos 8 dá 4. Portanto, os alunos rapidamente sabem quando é que é mais, quando é que é menos, quando é subtração, quando é divisão, através de jogos, de processos, portanto, lúdicos, de aprendizagem,
que são interessantes e que vão ao encontro da curiosidade natural das crianças, de aprenderem coisas diferentes. E aprendem de uma forma assertiva, de uma forma consolidada, porque sabem diferenciar quando é que é uma operação, quando é que é outra. O mesmo direi, algo idêntico direi em relação à leitura escrita. É necessário, sim, que as palavras que os alunos aprendem saiam da vida. A partir de um dado contexto da vida, o professor extrai uma frase e com base na divisão dessas frases em palavras, estamos já na fase da análise da frase, divisão das frases em partes, que são as palavras, mas também pode-se, a partir das palavras, não é, fazer a chamada silabação. Ou seja, se trata da frase o Beto joga bola e a palavra escolhida é bola, não é? Pode-se perfeitamente dividir a palavra bola em sílabas, bo e lá, obtendo-se assim duas sílabas que podem associar-se entre si ou com outras sílabas anteriormente aprendidas para formar novas palavras. Portanto, bo, lá, dá logo, bobó, dá lá, portanto, dá labo, que é o inicial do laboratório, por exemplo, e assim por diante, mas juntando com outras palavras ou sílabas anteriormente aprendidas, o aluno pode partir das sílabas para formar novas palavras e novas frases, não é? Mas as próprias sílabas são constituídas por letras, não é? Por sinais que os meninos têm curiosidade de saber o que é isso, o que é aquilo, né? Isto é um B, isto é estamos a falar de bola, isto é um O, de Bo, isto é um L, de um Lá, portanto, no Lá, assim por diante. E os alunos aprendem então que as letras, quando se faz a junção umas com as outras de forma adequada, dão origem a novas sílabas e a novas palavras, e das novas palavras se chega a frases, das frases se chega, digamos, a compor um texto. Portanto, sim, se começa assim com a concretização, com uma história, com uma gravura, um vídeo, para apresentar uma dada situação, que é objeto de leitura, não é? Mas traz-se a frase, mas depois da frase, quando é aprendida, é preciso aprendê-la de frente para trás, de trás para frente, não é? Invertendo a ordem das palavras. O Beto joga a bola, mas também dizer a bola, o Beto joga, assim por diante, para os alunos verem, para o professor ver se os alunos estão a identificar as palavras corretamente. Eu já estive em escolas em que vi que os alunos liam de cor salteado. O Beto joga a bola, mas quando a gente mudava a ordem das palavras, eu continuava a ler o Beto joga a bola, quando já as palavras eram outras. Portanto, é preciso consolidar as aprendizagens. Quando se faz a divisão das frases em palavras, quando se faz a divisão das palavras em sílabas e das sílabas em letras, é preciso que isso tudo seja feito de forma consolidada para, a partir daí, levar os alunos a poderem desenvolver um exercício de autoaprendizagem, de consolidação do seu saber. Portanto, o desenvolvimento das aprendizagens básicas, que era algo forte na escola tradicional, pode sim acontecer, eu insisto, na escola atual, desde o primeiro ano do ensino básico, e não ser posto em causa, posto que depois limita a evolução dos alunos, não sendo razoável que alunos de anos avançados não saibam ler e escrever adequadamente e não saibam calcular. Voltamos a este tema na próxima oportunidade.